Bom dia, pessoal do segundo termo A, professor Moura. Estou gravando essa videoaula para vocês sobre o conteúdo que nós vamos abordar aí nessa semana, tá certo? O tema da nossa aula é sobre temperatura e calor, tá certo? Nós vamos, nesta aula, definir para vocês o conceito de temperatura, o conceito de calor e abordar aí as unidades que nós utilizamos, bem como as escalas que se utilizam para medir temperaturas, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, temperatura e calor, nós temos a impressão de que se trata, né, de um único tema, né? Temperatura e calor parece ser significado, tá certo? A gente vai ver que do ponto de vista físico, calor é uma coisa e temperatura é outra, tá certo? Então vamos começar definindo aí, olha, o conceito de temperatura. O texto que foi para vocês aí, ele aborda a temperatura como sendo uma grandeza física que é determinado pela agitação das moléculas. Ou seja, quanto mais as moléculas estão agitadas, maior é a sua temperatura, tá certo? Quanto menos as moléculas estão agitadas, menor será a temperatura. Já o calor, ele é a transferência de energia térmica para outro corpo, tá certo? Aí, enquanto a temperatura se refere à agitação das moléculas, o calor, na verdade, ele é a transferência, né, de energia térmica de um corpo para outro, tá certo? A gente usa escalas para determinar temperatura, tá certo? No sistema internacional, costumamos utilizar as escalas Celsius, Kelvin e também Fahrenheit, ok? Cada uma dessas escalas, elas são utilizadas em diferentes países, tá certo? E a diferença entre elas é o ponto de ebulição e o seu ponto de fusão. Ponto de ebulição seria o ponto de fervura. Por exemplo, a água, para nós aqui no Brasil, nós usamos a escala Celsius, ok? Essa escala Celsius, o ponto de ebulição ou de fervura é 100 graus Celsius. Já o ponto de fusão, que é o ponto de gelo, digamos assim, na escala Celsius, ela é 0 graus, tá certo? Já na escala Kelvin, o ponto de ebulição ou fervura, ela equivale a 373 Kelvin, enquanto que o ponto de fusão nessa escala Kelvin, ela equivale a 273 Kelvin, tá certo? O Fahrenheit, na verdade, é uma escala utilizada, por exemplo, nos Estados Unidos, tá certo? Então, nessa escala, o ponto de ebulição é 212 graus. Já o ponto de fusão é 32 graus Fahrenheit, ok? Então, assim, essa nossa primeira aula, ela vai trabalhar basicamente a questão dos conceitos, né? A questão dos conceitos de temperatura, como eu já disse, que se refere à agitação das moléculas, e de calor, que é a transferência de energia térmica para um outro. Além disso, precisamos ficar bastante atento aí nas questão das unidades de temperatura e suas escalas, tá certo? Foi apresentado aí para vocês 3 escalas, né? A escala Celsius, que é a que nós usamos no Brasil, a escala Kelvin e a escala Fahrenheit. Essa Fahrenheit, por exemplo, você utiliza nos Estados Unidos, né? Lá se mede a temperatura utilizando essa escala. Então, por exemplo, é comum, se você faz uma viagem do Brasil para os Estados Unidos, você sai daqui, a temperatura é expressa em graus Celsius. Quando você chegar no aeroporto de Miami, por exemplo, a temperatura não mais será medida em graus Celsius, mas ela será medida em Fahrenheit, ok? Então, assim, essa é a nossa aula dessa semana, e a nossa próxima aula nós vamos aprender
a fazer a conversão nessas escalas, ok? Ou seja, se você saiu daqui no Brasil, se era 30 graus Celsius, quanto equivale nos Estados Unidos em Fahrenheit? Ou em um outro país que mede em Kelvin? Tá certo? Esse será o tema das nossas próprias aulas. Olha, a atividade de vocês dessa semana foi enviada aí pelo Zap, enviado pelo Google Classroom, e consiste, na verdade, em você fazer uma leitura do texto que foi enviado, tá certo? E em cima da leitura que vocês fizerem, vocês localizarão algumas informações contidas nesse texto para responder a atividade que foi enviada, ok? Sem mais, um abraço e até a próxima.